Teoria da conspiração foi algo que surgiu no mundo para frear, para calar a boca daqueles que são a favor da verdade. Ou seja, são a favor de que as pessoas conheçam a verdade que está oculta. Por quê? Por que está oculta? Porque existem pessoas trabalhando para manter a verdade em oculto. E para que isso continue, eles usam a mentira para encobrir essa verdade. Então, todos aqueles que se esforçam de alguma forma para revelar a verdade que está sendo ocultada, essa pessoa é taxada, é ridicularizada como um teórico da conspiração. Ou seja, ele está conspirando contra a mentira que foi, de certa forma, foi feita, foi criada para condicionar as pessoas para que elas acreditem nessa mentira. E isso é algo tão forte que as pessoas, que as pessoas condicionadas, elas se empenham para defender esse sistema da mentira em que elas acreditam. E essas pessoas que se esforçam em fazer isso, elas chamam as pessoas que estão querendo lutar em favor da verdade de teóricos da conspiração. E assim, a mentira continua sendo algo em que as pessoas acreditam. Ou seja, as pessoas não acreditam mais na verdade. Elas se recusam a dar ouvido à verdade por causa disso. Então, por exemplo, o que eu vou falar aqui hoje, para muitas pessoas vai ser uma besteira tão grande. Vão pensar que eu sou maluco, que eu fugi da escola, que eu estou negando a ciência, ou as coisas que existem por aí, que muitas das vezes são coisas que não têm fundamento, são coisas que não têm cabimento, são coisas que não são verdade, digamos assim. São mentiras ideológicas. São mentiras ideológicas que as pessoas foram condicionadas a esse tipo de coisa. E muitas pessoas que são condicionadas a isso, elas acham que isso é verdade. Para elas, a mentira se tornou verdade porque elas foram condicionadas para isso. Tudo foi programado para que as pessoas acreditassem nisso. Pela mídia, pelos filmes, pelos livros, enfim, por várias coisas. Até leis são criadas para manter o sistema da mentira como se fosse verdade. Até uma frase famosa foi criada para isso. A frase é: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. Uma mentira contada 1000 vezes condiciona a pessoa a acreditar que aquilo é verdade, sendo que não é. Então, as pessoas que querem lutar em favor da verdade, elas são ridicularizadas. Elas são chamadas de teóricos da conspiração. Elas estão conspirando contra algo que o senso comum do mundo, o senso comum do sistema do sistema mundano, acredita que é verdade, sendo que é mentira. Esse engano condicionou muitas pessoas, cegou o entendimento de muitas pessoas. Os sentidos das pessoas se embotaram por causa disso. E hoje, aqueles que querem falar a verdade, para abrir os olhos das pessoas, para fazerem as pessoas acordarem, essas pessoas são vistas como teóricos da conspiração. Ou seja, eles estão tentando fazer algo para acabar com esse tipo de coisa. E é isso que o sistema não quer que aconteça. Existem muitas pessoas no mundo trabalhando para manter o sistema assim, sem entender e compreender a verdade, se baseando apenas em coisas sem fundamento algum. Essa é a verdade, pessoal, essa é a realidade. E eu vou ler um texto aqui, que está nas Escrituras, que fala exatamente sobre isso. Está aqui no Salmo
no Salmos 120, versículo 7. Olha o que está escrito aqui, ó. Sou pela paz. Você pode ser pela paz. Eu posso ser pela paz. O salmista aqui era pela paz. Por isso que ele diz, ó. Sou pela paz. Isso é algo bom? Ser pela paz é algo bom? Com certeza é. Qualquer pessoa que você perguntar essa questão, se você perguntar para ela, você é pela paz? É certo ser pela paz? Ela vai responder, é certo. Essa também seria a minha resposta, e com certeza seria a sua também. Mas vamos ler o texto aqui, ó. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, a pessoa que é pela paz, quando ela fala para outras pessoas que é pela paz, as outras pessoas que ouvem ele falar que ele é pela paz, essas pessoas, em vez de dizerem também que são pela paz, eles não são pela paz. O que eles dizem? Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Então, a teimosia das pessoas é ser pela guerra. Então não vai adiantar muito você dizer que é pela paz, porque a maioria das pessoas vão dizer que são pela guerra. Quando você diz que é pela paz e quer fazer algo em favor da paz, a maioria das pessoas vão teimar pela guerra, porque guerra é algo que produz muito lucro financeiro para aqueles que querem ser pela guerra. Muitos países se enriquecem por causa de teimarem em serem pela guerra. Então, o teórico da conspiração é aquele que conspira contra esse comércio, contra esse lucro financeiro pela teimosia da guerra, que vem pela teimosia da guerra. Estamos hoje no ano de 2023 e estamos ouvindo muitos rumores de guerras e guerras que existem pelo mundo. Por quê? O comércio de lucro financeiro é algo que só pode vir para muitos países por causa da guerra. Essa é uma conspiração. Muitos países conspiram pela guerra, por teimarem pela guerra, porque eles querem lucro financeiro. E aqueles que dizem sou pela paz são pessoas que querem ameaçar esse comércio, o lucro financeiro de muitos países. Então, essas pessoas são taxadas como teóricos da conspiração. Eles querem acabar com esse comércio, com esse lucro financeiro. E isso pode significar a destruição financeira de muitos países. Por isso, muitos países hoje teimam pela guerra, porque eles querem um lucro financeiro. Então, essa é a realidade, pessoal. Então, teoria da conspiração é algo criado para fazer com que coisas justas e boas e perfeitas e agradáveis se tornem em nada. E coisas terríveis, malignas, perversas se tornem o tudo, se tornem algo bom. É uma inversão de valores que se constitui essa teoria da conspiração. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sofrendo as consequências do sistema que alimenta a teoria da conspiração. A teoria da conspiração. Porque eles conspiram contra a própria humanidade em si, teimando pela guerra, por exemplo. E qualquer ser humano consciente, sábio, prudente, inteligente, sensato, sabe que guerra é errado, guerra destrói, guerra mata, guerra só geram mais guerras. E isso não é bom para ninguém em tempo algum. Não precisa ser alguém muito sábio para entender isso. Às vezes, em sua própria simplicidade, você já entende que isso é assim. Mas o sistema do mundo, ele conspira contra a paz e teima pela guerra.
Isso é um fato real que ao longo da história você vê várias vezes isso acontecendo em muitos países do mundo. Então, isso é o que está acontecendo hoje. Então, eu separei aqui a palavra teoria. Eu escrevi aqui o que significa a palavra teoria. Teoria significa conhecimento especulativo. Não é um conhecimento real, é um conhecimento especulativo. É um conhecimento abstrato, não é um conhecimento concreto, real, que se possa provar. É um conhecimento abstrato. É um conhecimento independente de prática, ou seja, não é um conhecimento que se possa provar com provas reais e concretas. Não precisa de provas reais e concretas para se provar uma teoria. Por isso é apenas uma teoria, é algo sem fundamento algum, não tem base sólida, não tem provas reais e concretas que provam que essa teoria é verdade. Então, se não se pode provar que isso é verdade, teoria é pura mentira, é pura sofisma, é raciocínio falaz para enganar. É assim que se mantém esse mundo, porque aqueles que controlam o mundo, eles condicionam as pessoas a acreditarem em teorias. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, teoria... Enfim, várias teorias que existem por aí, científicas, são coisas que só produzem conhecimento especulativo, conhecimento abstrato e conhecimento independente de prática. E as pessoas acreditam nisso como se fosse verdade absoluta. É o resultado do condicionamento mental repetitivo que as crianças aprendem na escola e vão até a universidade, enfim. É assim que acontece. Tudo é programado para isso. A teoria é programada para isso, para se tornar verdade na vida de muitas pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Teoria também significa hipótese. Eu não posso basear a minha vida em hipótese. Não posso. Não, teoria também significa suposição. Eu não posso basear a minha vida em suposições. É ridículo isso. Mas muitas pessoas hoje baseiam suas vidas em hipóteses e suposições. E acham que isso é verdade absoluta. Grande erro, estão laborando em grande erro. Ninguém pode viver de mentiras, tem que cair na real. Tem que cair em si, tem que retornar à sensatez e se purificar desses erros. E o principal erro do qual as pessoas têm que se purificar hoje é as teorias. Se purifica disso. Quando alguém se purifica disso, ela com certeza vai começar a conhecer a verdade real dos fatos que as teorias escondem, relegam a mitologia. A criação de Deus é real, mas as teorias elas desprezaram a criação de Deus. Fizeram um outro tipo de criação para, ao longo da história, ir acabando com a criação de Deus. E hoje o que se vê é que muitas pessoas estão totalmente vivendo no ateísmo por causa disso, porque já foram tão... já sofreram uma lavagem cerebral tão grande que já não acreditam mais em Deus por causa dessas teorias que foram criadas. Isso é a realidade. Conspiração. Conspiração significa planejamento secreto para investir contra algo ou alguém. Esse alguém é você, esse alguém sou eu. Existe uma conspiração sendo feita para nos afetar. Ela nos afeta como? Com o fato de muitas pessoas estarem sendo condicionadas
a acreditar em algo que não é verdadeiro, em algo falso. Para isso se usa mentiras, sofismas e raciocínios falazes, para incutir na mente das pessoas algo que não é real, algo que não se possa provar, algo sem fundamento algum, sem cabimento algum. E muitas pessoas acreditam nisso, porque isso é algo que é feito contra o ser humano, para ele deixar de acreditar no que é verdade. E principalmente, não crer mais em Deus e nem mesmo em Cristo Jesus. Então, isso é um fato mesmo. Eu vou ler aqui um texto que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que expressa bem essa verdade. Deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 12 e 13. Porque a conspiração significa um planejamento secreto para investir contra algo ou alguém. E esse texto aqui vai falar sobre uma conspiração que foi feita para atingir alguém. Então o texto diz assim, ó. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Então, mais de 40 pessoas entraram nessa conspirata de não comer nada enquanto não matassem Paulo. Conspiração é algo bom nesse sentido? Não, porque eles se juntaram em conspiração para matar Paulo. E hoje existem muitos que estão se juntando em conspiração para matar alguém, para destruir a verdade, para criar teorias que tornem a verdade em nada, de forma que as pessoas hoje não consigam pensar no que significa verdade, porque a teoria criada em conspiração é para que as pessoas acreditem nas teorias e releguem a verdade a algo que não tem fundamento. Quando é a conspiração que não tem fundamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas acreditam em pessoas que conspiram, porque elas traçam seus planos para que deem certo. Elas conseguem fazer, criar isso e ensinar nas escolas para crianças que estão se formando ali. Elas são condicionadas desde criança a acreditarem em teorias da conspiração contra algo que é verdade. Então, isso é a realidade. Conspiração significa planejamento secreto para investir contra algo ou alguém. É uma maquinação, é um conluio para fazer planos secretamente com uma ou mais pessoas contra alguém. Então, é uma maquinação. Várias pessoas ali usando a sua capacidade de pensar para maquinar coisas que vão afetar a vida das pessoas de forma negativa, de forma errada, de forma injusta, de forma perversa. É assim que é a conspiração sendo feita. É uma maquinação e um conluio, ou seja, todas as pessoas têm esse mesmo objetivo. Elas são macumunadas, digamos assim, para estabelecer isso. E o alvo são as pessoas. São as pessoas que são afetadas por essa conspiração, que é feita com esse objetivo. É uma maquinação, é um conluio para fazer planos secretamente. Então, os planos são feitos secretamente. Nada é feito às claras, em lugar público. Nenhum desses planos é exposto à publicidade. Não, é feito secretamente. E é assim que acontece. Essa é a realidade. É uma maquinação, um conluio para fazer planos secretamente com uma ou mais pessoas,
contra alguém, contra instituição ou autoridade, contribuindo muitas vezes de modo contrário à verdade, sendo favorável à mentira. Lembra o texto que eu li aqui no início? Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. É assim que acontece a conspiração. Vai ter sempre alguém conspirando contra a paz, porque paz não traz lucro nenhum. Paz não traz nenhum lucro financeiro para nenhum país do mundo. O que traz lucro financeiro é a guerra, é a venda de armas, de destruição em massa, para matar, destruir pessoas, animais, florestas, cidades. É isso que traz dinheiro. Então, não vai adiantar você falar que é pela paz, porque a maioria vai teimar pela guerra. Essa é a pior conspiração que existe, a conspiração contra a paz. Então, teoria da conspiração é algo que foi instituído para fazer isso acontecer no mundo. Então, o que eu estou falando aqui, muitas pessoas vão pensar que é besteira, que eu sou burro, que eu estou perdendo meu tempo falando essas coisas aqui. Mas eu tenho que falar a verdade. A realidade é essa. Não tem como fugir disso. O mundo funciona. O mundo funciona hoje. As engrenagens que movem o mundo hoje, elas são movidas pelas teorias da conspiração, que infelizmente condicionaram o mundo para a realidade que vemos hoje. Essa é a verdade. Então, mas o que nós devemos fazer? Devemos aceitar isso e nos conformarmos e nos amoldarmos a esse tipo de coisa? Não, pelo contrário. Você tem que combater firmemente essas teorias da conspiração, essas coisas erradas, imundas, essas porcarias que só estão cada vez mais escravizando pessoas condicionadas a esse tipo de coisa. Pessoas que não conseguem mais discernir o que é verdade e o que é mentira, o que é sofismas. Pessoas não conseguem discernir o que é sofismas. Não conseguem discernir o que é raciocínio falaz, o que é engano, o que é teoria da conspiração e o que não é. E é assim que caminha a humanidade hoje. Infelizmente, essa é a realidade. Mas essa realidade tem que ser quebrada. Esse mal que leva a humanidade a estar nessa condição tem que ser quebrado de forma definitiva, tem que ser cortado o mal pela raiz de forma definitiva. A ação efetiva para fazer isso tem que partir de você e de mim. Nós é que temos que nos unir contra esse tipo de coisa. Nos unir mesmo de uma forma bem forte, com toda a nossa força. Devemos fazer isso, porque quando fizermos isso e começarmos a ver os resultados disso, vamos estar sendo estimulados, encorajados e incentivados a continuar a fazer isso. Isso é um dever de todo ser humano consciente, de um ser humano que não quer participar dessas coisas, que não quer ser cúmplice ou conivente dessas coisas, que não pode consentir com isso em tempo algum. Isso prejudica a você, a mim, as pessoas de forma geral. Então, é necessário sim que tanto você como eu possamos fazer algo para acabar com esse tipo de coisa, para quebrar isso, para quebrar esse sistema de teorias da conspiração que quer calar a boca daqueles que falam contra essas teorias que, infelizmente, escravizam a humanidade hoje. Todo o peso mortal dessas teorias estão fazendo a humanidade cada vez ficar mais cega. E cegamente a humanidade segue essas teorias. E, infelizmente, essa é a realidade. Elas não conseguem enxergar outra coisa, porque a cegueira de entendimento causou isso nelas. Os sentidos delas se embotaram. Elas se recusam a dar ouvidos à verdade. Resultado eficaz das teorias que elas
a que elas foram condicionadas há muito tempo. Então, é necessário falar contra esse tipo de coisa sim. Porque se você e eu quisermos viver plenamente a verdade, nós devemos entender que não podemos compactuar com as teorias da conspiração que querem destruir a verdade. Porque existe um texto aqui, que eu vou ler aqui agora, que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Deixa eu ver aqui. Não, acho que é a segunda. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios existe um texto que vai nos dar uma força para combatermos a teoria da conspiração, que é sempre contra a verdade, sempre contra a paz, sempre contra a justiça, sempre contra o bom procedimento das pessoas, contra a ética, contra a moral, e sempre a favor dos valores invertidos. Então, esse texto diz assim, ó, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Preste atenção nessa palavra. Porque nada podemos contra a verdade. Nenhum ser humano em tempo algum pode fazer nada contra a verdade. Não importa quantas teorias eles criem. Eles possam maquinar, eles possam fazer as pessoas serem condicionadas a essas teorias. Não importa. Porque nada podemos contra a verdade. Nenhum ser humano vai conseguir fazer nada contra a verdade. É impossível isso acontecer. As teorias da conspiração podem durar algum tempo, mas contra a verdade eles não podem fazer nada. A verdade vai destruir essas teorias, já está destruindo. Então, é melhor entendermos isso. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Então, cada um ser humano hoje, que está vivo no século XXI, tem que ser a favor da própria verdade. Isso tem que acontecer. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Se você é a favor da própria verdade, com certeza você está sendo contra as teorias da conspiração que conspiram contra a verdade. Então, é melhor você ser a favor da verdade sim. Seja pela paz sim. Mesmo que muitos temam pela guerra, seja pela paz. Seja pela verdade, seja pela justiça. Seja por algo que vai beneficiar as pessoas, vai educar as pessoas na justiça, para que elas possam viver no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Esse tem que ser o objetivo de todo aquele que quer ser a favor da verdade, contra as teorias da conspiração, que sempre são feitas para impedir que a verdade seja dita, seja vivida, seja defendida pelas pessoas. Então, nós devemos hoje entender essa questão. Teoria da conspiração é algo perverso e é um termo usado para ridicularizar aqueles que querem viver em favor da própria verdade. Porque nós agora sabemos que nada podemos contra a verdade, ninguém pode. Nenhum ser humano que está vivo hoje pode fazer alguma coisa contra a verdade. Ele vai perder o seu tempo. Ele não vai vencer a verdade nunca. Por mais coisas que ele faça, por mais teorias que ele invente, ele não vai conseguir vencer a verdade. A verdade prevalecerá. E é em favor dessa verdade que você tem que fazer alguma coisa. Então, era isso que eu queria falar aqui sobre essa questão. Agora, é com você, é comigo, porque temos uma noção exata do que isso significa agora. Agora, nós temos que fazer algo em favor da própria verdade. Porque aquele que viver pela verdade tem que andar pela verdade, sim.
É isso que eu espero que aconteça com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.